Que Jesus nos ajude para que a gente possa aproveitar o tempo de estudo pensando e falando em coisas que auxiliem a nossa evolução. Antes de mais nada, peço desculpa, eu estava no meio de uma reunião e aí realmente eu perdi a hora, saí tranquilíssimo, falou assim, 4h30, está tranquilo. Aí estava já no táxi sentado, ela ligou, falou, você não chegou ainda? Eu falei, não estou, né? Estou adiantado? Eu sempre... Não estava muito atrasado. Então a gente já começa falando de tempo, né? Vou aproveitar e, como algumas pessoas já devem ter ouvido minhas palestras, eu gosto muito da parte científica, né? E puxo sempre um pouquinho para isso. E, no fim das contas, as festas juninas, etc., por incrível que pareça, tem muito a ver com isso. Então, vamos lá. A questão do tempo é uma questão muito engraçada para nós. Por quê? Porque a gente divide o tempo em fatias. Tem um texto bonito do Carlos Drummond de Andrade que fala exatamente isso, né? Foi um gênio quem dividiu o tempo em fatias, porque assim a gente vai tratando dos problemas aos pedaços, não é? Cada um de nós está na infância evolutiva. Cada um de nós está começando sua trajetória. Recém a gente desenvolveu a consciência e recém a gente começou o processo de resolver as questões que as relações entre as consciências estabelecem. Então, isso é muito avassalador, não é? Se você pegar e pensar nisso, por exemplo, seja no que for, vamos começar de um problema pequeno. Não, ok, eu quero ter como profissão, aí vou puxar, abraço para minha sardinha, né, que ele brincou já com Jung, quero ser psicólogo. Tá bom, vamos lá, vamos estudar, tá? São 5 anos de estudo, mas depois, cada formação clínica que você quiser fazer são mais 3, né, e aí a gente faz mais de uma, aí chega uma hora que você diz, caramba, que projeto longo, é melhor desistir disso, não é assim? Se a gente começa a pensar nos problemas como um todo, vira uma desistência. Ter um filho, né? Recém, acho que eu já até comentei, eu adotei 2 filhos, né? Meus 2 filhos menores são adotados, e um amigo meu falou assim, mas o seu filho, né, biológico já tem 32, você já passou pelo processo todo da adoção, da educação, vai começar de novo? Ficou maluco? Eu falei, mas eu não pretendo morrer antes dos 80, então dá tempo de eu ver ele de novo com 32, aí posso desencarnar, né? Dá tranquilo, molinho. Mas quando você pensa no problema como um todo, tudo vira gigante. Tudo. Não é? Vamos casar, é um contrato para a vida inteira. Ai, meu Deus, eu não. Vamos ter uma profissão, né? Pelo menos 10 anos estudando, se não contar primária. Tá? Não, eu não. Tudo é eu não, quando eu tento me apropriar dele como se fosse de uma vez só. Ainda bem que os espíritos crísticos que criaram o planeta não pensaram assim, né? Porque, vamos lá, 5 bilhões de anos para criar o planeta. Eu não. 5 bilhões de anos? Não é milhões, não, é bilhões, né? E esse planeta foi esculpido, assim, com todo cuidado, não é? Literalmente esculpido. A gente sempre pensa nele como sendo, assim, um projeto bem no estilo que a gente gosta, né? A gente planeja, faz, executa, está tudo certo, está tudo maravilhoso, né? Mas nenhum deles é assim. Esse planeta, literalmente, foi esculpido a marteladas, né? A última grande martelada foi aquela que liberou os dinossauros e deixou a vaga para os mamíferos. Senão a gente seria tudo descendente de dinossauro. Mas se a gente descendesse de dinossauro, a gente teria outras questões para lidar. Não seríamos nós, os espíritos que estariam aqui nesse planeta, mas outros, né? Porque um dinossauro, por exemplo, precisa comer muito pouco. Para pegar um exemplo parecido, não é um dinossauro não, mas um jacaré, ele come a cada 2 semanas, e basta então ele ficar no rio de boca aberta que cai um peixe, em 2 semanas cai um peixe lá dentro, ele engole o peixe, está resolvido o problema dele, né? Ou uma pessoa, o que pintar ele come, né? Por isso você olha para o jacaré, aquela coisa estática, parada, assim, nem se mexe, mas não chega perto não, porque você não sabe se ele está com fome ou não. Se tiver na época que ele está com fome, ele é capaz de correr mais de 30 por hora e pegar você, mas é assim. Mas não era esse tipo de espírito que precisava vir para cá. Então, se trocou o tipo de corpo que estava maturando e se liberou para os mamíferos evoluírem. O mamífero já é diferente, né? A gente tem que comer o tempo todo, né? Os musarães, por exemplo, se não comerem o tempo todo, eles morrem. O guepardo, olha que bicho bonito, né? Só tem energia para 3 corridas.
Se ele não pegar uma presa em 3 corridas, ele cai de inanição também. A gente tem que comer 3 vezes por dia. Somos o povo da necessidade. Somos o povo da preguiça. Né? Se não for necessidade, a gente senta e fica vendo Faustão domingo lá, babando, né, no sofá. Então, somos o povo da preguiça. Somos empurrados pela necessidade. Já dá a entender que tipo de espírito veio para esse planeta. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande em colocar a nossa vontade no fazer o bem. Normalmente, a gente quer botar a nossa vontade só em se servir das coisas e parar. Então, a gente veio num corpo que imprime necessidade. Mas tem coisas que foram até mais violentas. Por exemplo, uma das grandes marteladas, e o pessoal está pensando assim, ele perdeu o tema. Perdi não. Uma das grandes marteladas foi um enorme meteoro que bateu na Terra, do tamanho de Marte, que fez com que 3/4 da crosta terrestre fosse cuspida fora. Esses pedaços que foram cuspidos fora, esse detrito, formou a nossa Lua. Ela é tão grande, tão bonita assim, porque foi resultado dessa enorme colisão, essa bela martelada que deram. Outro efeito que deu nisso foi que inclinou o eixo terrestre. A gente não roda bonitinho no mesmo plano que o sistema solar, roda inclinadinho. A Terra tem 20 e poucos graus de inclinação, então faz com que haja uma coisa que aqui tem, em outros planetas não tem, que são estações do ano. Vou voltar para isso, vocês já vão entender já por que eu estou falando disso. Da mesma forma, criou cicatrizes tão profundas no planeta que a água que cai, e a água vem do espaço, como cometas, foi se acumulando e criou os oceanos. Onde é que a vida começa na Terra mesmo? Na água, né? Nos oceanos. Então, essa foi uma martelada daquelas das boas, não é? Preparou o planeta com uma série de coisas. E não é à toa que a gente conta o tempo, por exemplo, em anos. Porque anos são decorrentes dessa inclinação. É o tempo que leva para uma estação retornar a acontecer. E as pessoas começaram a notar isso. Espera aí, especialmente no hemisfério norte, a gente é privilegiado aqui no hemisfério sul, né? Mas no hemisfério norte, na época do inverno, onde não só a Terra está mais longe do Sol, como há menos luz, neva, tudo morre. Não há folha viva, as árvores secam, porque se tiverem folhas, literalmente elas vão congelar. Então elas secam. No outono, todas as folhas caem. Os animais que podem, fogem daquele clima. Fogem para o sul, lá em cima, né? Vão para o sul e se afastam daquilo. Não há mais animal para comer. Não há quase nada. Pouquíssimos animais ficam. É uma época morta. Literalmente morta. Isso devia ser terrível para quem estava na época, lá no início do desenvolvimento da inteligência, né? Porque como é que ia se virar? A gente continua precisando comer 3 vezes por dia. Não acaba. E aí eles descobriram que você podia prever isso. Como eu vou prever isso? Se eu prestar atenção na inclinação do Sol, eu consigo saber em que época está. Literalmente, durante o ano, é como se ele se inclinasse mais para um lado, ele para, e depois ele volta até o máximo e para de novo. Literalmente, quando ele chega lá na parte mais baixa, estamos começando o inverno. A época mais fria vai começar. E quando ele chega lá na parte mais alta, estamos começando o verão. Não é à toa que, desde antes, nas culturas mais antigas, se existem festas nas épocas dos solstícios. O que é um solstício? Na hora que vem o Sol está em trânsito e estaciona, para. Solstício. Exatamente isso quer dizer. Engraçado, né? Porque um dos solstícios que a gente tem, que no nosso caso é do verão, lá em cima do inverno, cai, sabe em que época? Natal. E outro deles cai aonde? Literalmente, São João. Os 2 solstícios têm festas. E aí você começa a entender por que na linguagem simbólica eles são envolvidos. Porque se a gente pegar na tradição, diz que Maria vai visitar Isabel, não é isso? E combinam. As 2 estão grávidas, e é muito estranho já, porque as 2 estão grávidas, mas os nenéns vão nascer com 6 meses de diferença, né? As 2 estão grávidas e combinam, olha, quem nascer primeiro vai avisar a outra. Como que eu vou avisar? A gente vai acender uma fogueira, né, e eu vou colocar um mastro com uma boneca ou um boneco lá em cima, que aí você vai saber de lá
se foi um homem ou mulher que nasceu, né? E vai saber que nasceu. E é bem engraçada essa história de Maria e Isabel, porque elas representam duas polaridades do nosso fazer. Olha que coisa interessante. A gente cultua, né, uma imagem de Maria, que Maria é mãe virgem, não é isso? Ou seja, Maria é mãe sem ter condição de ser. Não é essa a ideia? É um milagre, nasceu Jesus sem que ela tenha tido uma relação sexual. Espera aí, complicado isso, né? E complicado mesmo, porque senão, afinal de contas, se fosse em relação sexual parterogênese, tinha que nascer uma fêmea. Seria a Jesus, mas não foi, foi o Jesus. Isso é parte dos nossos mitos. Maria é o nascimento sem condições. Quantas vezes a gente é chamado para uma tarefa e a gente diz assim, não vou não, não consigo, não sei fazer isso não. Não, eu não tenho condições não, tenho que estudar muito. Isso é para Divaldo, isso é para Chico, eu não, isso comigo não. A gente está literalmente nessa polaridade de não fazer nascer as coisas porque eu não tenho as condições prévias para isso. Maria ignorou tudo isso. Tendo ou não tendo condições prévias, ela gestou Jesus, não é isso? E Isabel está na polaridade oposta. Eu estou muito cansada, né? Cansado, no caso. Assim, cansada, eu não tenho mais condição de fazer isso. Eu até sei. Eu sei, mas não quero mais fazer isso, não. Muito trabalho, já passei da fase. Não quero mais ter esse trabalho todo. Não é uma outra polaridade que a gente tem? De não querer fazer, apesar de ter condições, porque já passei da época. João está justamente nesse lugar. Os pais de João eram muito velhos. Tanto Zacarias quanto Isabel eram velhos. Ninguém imaginava a possibilidade de Isabel conceber de novo, né? E olha que Zacarias era um sacerdote. Então, assim, ele devia acreditar em milagres. Ele falava em milagres o tempo todo. Quando um anjo aparece, quando o Espírito vem a ele e diz assim, olha, sua mulher vai conceber. Ele diz, que bobagem, olha só. Sabe nem o que fala, né? Anjo, mas não sabe o que fala, está falando bobagem. Tanto é que aí, o que ocorre? Como é que a Bíblia relata isso? Ele fica mudo. Ele não fala do assunto. Né? Apesar de ter relação com a mulher, apesar de saber que ela concebeu, ele não comenta o assunto. Ele fica literalmente mudo. E aí, na linguagem evangélica, é como se ele perdesse a voz. Ele não vai falar do milagre acontecido até que, literalmente, João nasce. E aí vão perguntar para ele, qual é o nome dele? Né? João. Então, tem toda uma simbologia que vai falar de Jeová deu um presente. Né? Essa é a simbologia do nome. Então, ele diz que é João. João nasce de um terreno devastado, de um terreno mais sem condição. Não é à toa que esse mito existe em outras culturas. Esse mito está, por exemplo, na mitologia grega. Tem uma historinha lá engraçada a respeito de Adonis, que era um homem muito bonito, tão bonito que duas deusas se apaixonam por ele. Uma é Afrodite, né? E outra é Perséfone. Perséfone é deusa dos infernos, do mundo dos mortos. E aí o que ocorre? Elas começam a disputar e o negócio não dá certo. E aí Zeus, para evitar confusão, né? Porque os deuses naquela época, tudo assim, chama as duas, combinam fazer o seguinte, vai ser assim, ele vai passar um tempo com Perséfone e um tempo com Afrodite. Eu não sei se o pessoal hoje em dia gostar dessa história não, né? Esse negócio de emprestar o marido para lá e emprestar para cá não era muito bom, não. Mas é essa combinação. Literalmente, a beleza do mundo durante 6 meses está trancafiada no mundo das profundezas. Isso é o próprio inverno. Tudo fica morto. A sensação que você tem é que aquilo não vai acabar nunca. Não é nada, não tem mais nada, tudo acabou. E aí, 6 meses depois, né, Adonis volta e vem viver com Afrodite. E é o que eles viam, os animais todos apaixonados. Todos os animais fazendo animaizinhos, né? Então, todos apaixonados. Caramba, flores para tudo quanto é lado, frutos de novo, ovos aparecendo de novo, coelhinhos de abessa correndo pelo campo, né? A gente até hoje festeja isso, não é? Quando é a Páscoa é o contrário, é outra das festas pagãs. A Páscoa é ótimo, que a gente vira assim e comemora, dizendo que é o renascimento de Jesus, não é isso que a gente fala? Mas como é que a gente marca a Páscoa? Vocês sabem? É o primeiro domingo de lua cheia,
depois do equinócio. Festa estranha essa, né? Então, literalmente, nem Jesus nasceu dia 25 de dezembro, nem João nasceu dia 24 de junho, e nem a Páscoa tem a ver literalmente com isso. Elas falam de uma linguagem mítica, de uma linguagem poética. Então, o que a gente está falando? A Páscoa fala do ressurgimento da vida, que foi agora há pouco, em abril, 3 meses atrás, 2, 3 meses atrás, né? Por que era marcada em primeiro domingo de lua cheia? Não tinha luz elétrica naquela época, né? Festa de noite tinha que ser só com lua cheia. Festa sem lua cheia não rolava. Então, tinha o equinócio, e aí, primeiro domingo de lua cheia era a Páscoa, aí era comemorado. Quando chegava aí, a gente ficava olhando o sol. Quando chegava a época do solstício, ou seja, era o final do verão. Agora, da agora para frente, o tempo fica era o final do inverno. Da agora para frente, e aí a gente está falando do hemisfério norte, é o contrário para a gente aqui, né? O início do inverno. Agora o tempo vai ficar cada vez mais quente, a vida vai ficar cada vez melhor, haverá colheita, haverá produção de coisas. Não é à toa que a gente festeja as festas juninas comendo muito, não é isso? Canjica, tudo que são comidas de comidas de comidas. Por quê? A gente está festejando a riqueza da natureza. Puxa, mas que coisa, então você está falando que a gente tem uma festa pagã? Tem várias. Tem várias. O que acontece aí? A linguagem mítica atravessa a gente, sempre. Vocês não festejam aniversário todo ano? Não? Alguém aqui disse, não, eu não festejo aniversário, eu não sei nem que dia eu nasci. Ninguém, todo mundo sabe. Não só sabe, como ainda vai dizer qual o signo. Qual o seu signo? A pessoa vai lá e diz. Mas uma linguagem mítica, né? A gente precisa das histórias, porque a gente ainda tem uma vontade muito fraca. Eu preciso que me contem uma história, para que eu me apaixone pela história e consiga mobilizar a energia para fazer as coisas. Senão a gente não mobiliza energia. Então, literalmente, João vai representar essa festa do fogo, da energia, da vida. Agora é hora de trabalhar, de fazer muita coisa, porque eu preciso plantar, porque o inverno virá, né? E aí a gente vai esperar depois, até o final do inverno, para festejar o dia do Deus Sol, que é o oposto. É o pior dia do ano lá no hemisfério norte. A gente fala tudo, mas já está tudo invertido, né? Ok? A gente no hemisfério sul, a gente herdou as tradições de lá de fora, mesmo tendo invertido, né, as estações. É muito engraçado, isso que eu brinco, né? Então, se fosse assim, os signos também deviam ser invertidos, né? Mas não são, não. É tudo igualzinho, porque a gente é mais sensível às histórias do que às próprias questões. Então, do que a gente está falando? Quando a gente fala de festas que são anuais, assim, fala de dividir e se preparar para a ação. Por quê? Porque a nossa vontade ainda é fraca. Nós ainda precisamos de um corpo para empurrar o nosso trabalho, porque quando a gente não precisar mais, nós não encarnaremos mais. Aí eu vou ser um espírito puro e não vou precisar fazer mais nada. Na verdade, eu vou pegar minha harpa, sentar na minha nuvem e ficar tocando pela eternidade, né? Eu espero que não, que vai ser chato a beça, né? Só são 4 cordas, não vai dar para quebrar o galho com uma harpinha de 4 cordas. O que acontece a partir do momento que nós não necessitamos mais do corpo para nos empurrar? A gente continua trabalhando, porque o trabalho é lei de Deus, é permanente. Tudo na natureza trabalha, do átomo ao arcanjo. Estou plagiando Emmanuel, tá? A citação é dele. Tudo trabalha. Ninguém para. O tempo todo a gente está aplicando a nossa energia criativa e fazendo com que as coisas se transformem, mudem e sejam diferentes. É por isso que a gente fala na doutrina espírita que nós somos co-criadores. O que a gente está falando? À medida que nós temos consciência, eu decido o que eu quero implementar e implemento isso no dia seguinte, não é? Quando Santo Agostinho recomenda que a gente, antes de dormir, deite a cabeça no travesseiro, 10% se fizer é muito, deite a cabeça no travesseiro e pense em todo o mal que a gente fez e todo o bem que poderia ter feito, e que no dia seguinte a gente pegue e vai implementá-lo. O que é isso? É o ser lançado no tempo. Eu posso planejar o meu dia de amanhã
e me pensar melhor do que hoje. Quando eu for um espírito perfeito, isso já vai ficar muito mais complicado, porque eu vou estar envolvido em processos contínuos. Não tem um tempinho para deitar e dormir, né? Jesus não dorme. Jesus não vai lá e diz, agora me dá licença que eu vou tirar um cochilinho ali 8 horas aqui no meu travesseiro. Não, não é assim. Isso somos nós. E fora que assim, quem dorme é o corpo, né? Porque o espírito não para também. A gente vai continuar fazendo coisas de acordo com a nossa evolução. Se a gente já está um pouquinho mais evoluído, a gente vai procurar um grupo de espíritos afins e vai trabalhar com eles. Se a gente está menos evoluído, a gente normalmente fica brincando com imagens do subconsciente, né? Então, às vezes, a gente fica lá, sai de noite, André Luiz tem uma descrição ótima, fala de um avarento que ele olha para ele está do lado da cama brincando com ouro, que não existia também, né? E ele diz, olha, ele está brincando só com as imagens dele, não é nada ali. Ele está produzindo imagens. É importante a gente se preparar para o sono, porque durante o sono, se a gente se preparar direitinho, a gente vai continuar aprendendo, vai continuar trabalhando, vai continuar produzindo. De outro jeito, não, né? Pois bem, então, caramba, corri tanto que eu terminei até acabando antes. Então, vamos lá, falar de mais coisas. A respeito da tarefa de João, né? E aí vamos deixar, eu já falei o que ele representa, né? Esse vem sempre aquela questão do ser mítico e do ser real, né? O que é o João mítico, está nesse lugar, né? Ou seja, ele representa o início do verão, a chamada para a ação, e aí a gente vai olhar a história dele. Qual é a história de João? Vocês lembram? Ele nasce, é filho lá do sacerdote, etc., e ele vai para o deserto se preparar, não é? Ele é uma pessoa tremendamente disciplinada e disciplinadora. Ele tem uma coisa muito parecida com a primeira revelação: disciplina, disciplina, disciplina. Fazer o certo, brigar contra tudo, lutar contra tudo. Ele representa a nossa tentativa meio que grosseira de fazer as coisas dar certo. Porque a gente é muito grosseiro para fazer essas coisas, não é? A gente quer muito convencer as pessoas na força bruta, não é assim? Você vai no centro sim porque é bom. Olha só que beleza de, né, acolhimento, que beleza de percepção, né? Não é assim? Já ouvi de pessoas até muito legais dizendo assim, não, vai sim, porque quem come do meu feijão tem que rezar pela minha cartilha. Será que a gente não consegue um argumento bom para falar? A gente só vai conseguir a força? Essa é uma dificuldade que a gente tem. A gente confia muito mais na força do que no amor como transformador. E esse é o exemplo que vem. João vem antes de Jesus, é um precursor. Ele vai falar da vinda de um Messias, mas vai falar pela força. Então ele vai falar do você tem que abandonar as coisas, você não pode ficar compactuando com essa política errada, e óbvio que ele pisa no calo dos poderosos, né? Então ele começa a reclamar de Herodíades, e aí ela aproveita, passagem clássica, ela pede para a filha dela, né, aproveitar, eu deixei ligado isso aqui? Deixei, desculpe. Espera aí. Parou. Não. Devia estar quieto. Não sei o que ele fez não, mas devia estar quieto. Então ela vai pedir a cabeça dele. Olha que simbólico também. Isso é importante a gente pensar, né? Porque a gente muitas vezes lê o Novo e o Velho Testamento pensando só na história como se fosse uma história plana, como se fosse uma história narrada por algum de nós. Mas nós temos uma linguagem muito diferente do que eram a dos judeus na época. A nossa linguagem ela é muito mais descritiva. Então, se vocês forem falar, não, olha lá, fica de olho, né? Se o Pierre vai chegar ali. Ele é um cara com 1,70 m, gordo, está vindo apressado, fica de olho. Isso é descritivo, né? Um judeu diria assim, presta atenção, deve ser alguém quicando como uma bola. Porque é isso, se eu estou correndo, se eu estou andando rápido, se eu estou acelerado, eu estou quicando como uma bola. A descrição é poética. A descrição não é pela via descritiva, como a gente está acostumado, e sim uma coisa muito mais simbólica. Então a gente costuma ver e olhar o Velho e o Novo Testamento e olhando com uma linguagem descritiva. E aí fica complicado, né? Tem uma piadinha que circula toda a época de Páscoa que brinca bem com isso, né? O garoto vira e pergunta ao pai, mas pai, olha só, se Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no terceiro dia, então foi na segunda-feira. Não, foi no sábado.
Não, no sábado não pode, pai, porque é no dia seguinte, não é isso? Então, assim, por que essas descrições não combinam com a descrição bem como é a moderna? Da mesma coisa, se Maria e Isabel estavam grávidas ao mesmo tempo, como é que os neném nasceram 6 meses de diferença? Um levou 1 ano para gerar? Né? Não pode. Obviamente, a gente está falando de coisas que são linguagens poéticas. As 2 fases do ano são geradas juntas, não são separadas. Só há o inverno e haverá o verão, e havendo verão, haverá outro inverno. Elas são juntas, elas são faces da mesma moeda. Elas são decorrentes da mesma inclinação. Quando a Terra está do lado de cá do Sol, ou seja, no hemisfério norte mais distante do Sol, pegando menos luz, haverá inverno. Quando ela estiver pegando mais luz, haverá verão. Né? É uma linguagem poética dizer, então, eles são gerados juntos. São produzidos ao mesmo tempo, porque são oscilações naturais. E tudo na nossa vida oscila. O tempo todo existem oscilações. Né? A gente fala muitas vezes de sintonia, de vibrações, e não percebe que isso se dá em tudo. Há momentos que você quer ficar com qualquer coisa. Você pode escolher qualquer relação que você queira. Sua relação com seu filho, há momentos que você quer ficar agarradinho com ele, há momentos que você queria que alguém levasse. Dá para emprestar para alguém, né? Nessa hora, a avó é ótimo, você liga para ele, quer pegar isso aqui para brincar um pouquinho? Ah, que maravilha, não é? É verdade, quem disser que não é, está mentindo para si mesmo. E quando mente para si mesmo, termina recebendo o pior que tem disso. Porque se eu estou consciente que há momentos que eu não quero, no momento que eu não quero, eu lido com a minha emoção e não a derrubo, e não a transbordo em cima da criança. Ela é minha. O mal-estar é meu, a dificuldade é minha, e eu lido com ela aqui dentro. Reforma íntima. Senão eu começo a brigar que é ele que está chato. Você está chato, você não para. Claro que não para, é uma criança. Você não para, você mexe em tudo. Claro, é uma criança, né? O tempo todo. Eu lembro uma vez, cheguei no centro, e aí tinha um menininho que estava subindo numa mesa daquela de desmontar. Né? Eu devia ter uns 3 aninhos. Eu peguei, vem cá, neném, cadê sua mãe? Ele disse, está ali. Ela estava conversando. Eu falei, ele subiu ali na mesa de desmontar. Deixei ela com ela, virei, voltei, ele estava subindo na escada pelo lado de fora, né? Aí eu peguei ele de novo, olha, mãe, presta atenção, ele estava subindo na escada, pode cair. Ela pegou e deu um tapa nele. Pá! Eu falei, não briga com ele não, ele é criança, você que está sendo irresponsável. Porque é isso, não é? É isso. Se eu não olho, depois eu vou reclamar de quem do acidente? Fui eu que não olhei. Né? É difícil? É. Agora, se eu estiver ciente disso, caramba, como é chato cuidar de um filho que não para. Eu vou estar ciente que é chato, mas não vou parar de olhar. Eu vou estar com o olhinho em cima. Né? É chato, mas de que jeito? É a tarefa que eu escolhi. E eu escolhi. Porque não há nenhum arrastamento que seja impossível de resistir. Eu sempre escolho as minhas tarefas. Ah, não, estou fazendo porque eu sou obrigado. Não está, não, é mentira. Porque não existe nada que seja literalmente obrigatório. Né? O tempo todo eu estou escolhendo as minhas coisas. Que chato, eu vou no centro hoje, eu vi aqui. Você escolheu. Pode escolher não vir. O problema é que quando eu percebo que eu não estou indo porque as coisas estão me chateando, eu começo a pensar assim, o que está me chateando mesmo naquilo, hein? E eu começo a descobrir que as coisas têm a ver com as minhas coisas que eu não quero mudar, né? E aí o centro começa a ter um lugar que é muito mais eficaz do que quando eu vou simplesmente porque é bom. Né? Tem um monte de gente que vem, por que você vai? Porque é gostoso, é ótimo estar no centro. A gente experimenta literalmente o mundo de regeneração, já notaram? Alguém vem, pisa no nosso pé e a gente diz, não, que isso, meu irmão, tudo bem. Né? Mexe com a coisa que a gente mais fica, não, sem problema, que isso. Sorriso de orelha a orelha, né? É tipicamente um mundo de regeneração. Eu sou o mesmo, o outro é o mesmo, mas estamos ambos dedicados a fazer o melhor. Essa é a descrição de Kardec para o mundo de regeneração. Não é que os espíritos evoluíram de repente. Eles ainda são os mesmos, mas cada um se dedica ao bem, se dedica a fazer com que o bem-estar que ele sente se espalhe por todos ao seu redor. E aí o mundo muda. A gente passa por uma outra etapa, porque, por enquanto, o que a gente faz é o oposto, né? Pisa no meu pé, eu vou lá e piso 2 vezes. É para você aprender. Não aprendeu, não. Isso foi vingança. Eu é que perdi nessa história.
né? Então, a gente ainda está muito no tempo, porque essa é uma necessidade nossa. Não recentemente teve um filme, aquele A Chegada, que brinca com isso. Não serão todos os seres encarnados que terão a visão de tempo que nós temos. O planeta foi especialmente construído para tal. Então, o nosso dia está remetido à rotação do planeta, nossa semana à rotação da Lua, o nosso ano à rotação do planeta em torno do Sol. Ele é todo feito para que nós tenhamos a noção de tempo. Para que nós nos demos conta que não há nenhum problema que seja impossível de ser resolvido. Ele precisa ser cuidado passo a passo, etapa por etapa, gradualmente, qualquer problema. E aí tudo que a gente vive, que a gente muitas vezes acha, não, isso agora está impossível, não dou mais conta. É passo a passo, né? Porque esse é o jeito de Jesus. Voltar lá para João. João vai lá e se indispõe com o governo e tal, e termina sofrendo pena de morte. Pedem a cabeça dele numa bandeja e ela é dada. É bem legal pensar nessa separação entre cabeça e corpo, porque isso a gente faz. E quando a gente faz, a gente deixa de ser eficaz. Não tem muito jeito, né? Se eu ignoro os limites do meu corpo, se eu ignoro o que eu posso fazer com eles, num sentido ou no outro, os limites no sentido tanto do descanso quanto do trabalho, eu não vou ser eficaz na minha tarefa, por mais que ela seja bonita, né? E é bem isso que a história de João representa. Ok, como é que você pode se colocar no mundo de uma forma que você provoque a mudança e de outro jeito, não é? É por isso que quando ele reconhece Jesus na multidão, e é bem o que você estava comentando, ele vai falar assim, eu batizo com a água. E o que era a água? Para os judeus, de novo, isso era simbólico, como deveria ser até hoje, né? Depois a gente transformou isso naquela pia batismal da igreja, ficou meio estranho, não é isso. O batismo com a água tem a ver com a fluidez das coisas, né? Tem uma citação de Heráclito, que era um grego, que diz assim, não há como um homem se banhar 2 vezes no mesmo rio. Não é o mesmo rio, o rio passa, o rio não para, a água está permanentemente sendo trocada. E não é o mesmo homem. Isso é a própria inscrição no tempo. O tempo todo estamos mudando. O progresso é permanente. Em mim e no outro. Então, quando você virar para alguém e dizer, você não muda, saiba que você está errado. Porque ele mudou cada dia. Você que não está querendo ver, né? E é isso que acontece. As pessoas mudam todo dia. Se eu permanecer no impulso amoroso, e é o que Jesus vem trazer. Jesus vem batizar a gente numa outra forma de estar no mundo, numa forma que não é mais calcada na força, na dominação, no convencimento, mas muito sim no acolhimento, na adesão, não é? Quando o pessoal vai perguntar com Jesus, mas Jesus, você vai, né, jantar com o pessoal que recolhe impostos? Para Roma, o país está invadido, é isso mesmo? Por que não? Não é assim? Ele vai pela via do acolhimento. E aí ele é muito mais transformador do que a via da força. Jesus tipicamente pega aquilo que é o momento de pegar aquilo que está paralisado dentro de nós e colocar em movimento. E a gente só consegue isso pelo amor. Pela disciplina a gente consegue o oposto, direcionar o que já está vívido em nós. Por isso João tem bem a ver com a força. Por isso João está remetido à época justamente que o verão está se instalando. É o momento do trabalho. Eu tenho disponibilidade de recursos, eu preciso aplicá-los para multiplicar. Isso demanda disciplina, porque senão, na riqueza de recursos que eu tenho, eu paraliso. Eu digo, opa, não preciso mais fazer nada não. Está tudo bom aqui, né? Já tem comida aí à vontade, é só sair e colher da árvore. Por que eu vou fazer alguma coisa? Essa é a época que eu preciso usar a força em mim mesmo. Direcionar a energia e os recursos no sentido de produzir o amanhã que eu quero que ocorra. Isso é importantíssimo para todos nós. Porque em vários momentos a gente faz o oposto. Quando a gente tem recurso, a gente não faz nada, e quando não tem, a gente reclama. Eu não tenho recurso, por isso que eu não consigo fazer nada, não é?
Falando de psicologia, no extremo oposto do não ter recurso, não fazer nada, é a pessoa deprimida. Ela não tem energia para agir. E o outro, no extremo oposto, é o eufórico, onde ele vai pegar toda a energia e dispersá-la. Nada será produzido. As duas polaridades falam de coisas fora de sintonia, porque é assim. O extremo das polaridades vão falar de momentos que são desarticulados com o resto da vida, que não vão se encadear. E isso é importante a gente se dar conta. Então, no momento que eu tenho recursos, e muitas vezes a gente está falando de momentos em que eu estou acolhido pela família, em momentos que eu estou tendo um grupo que me apoia, em momentos... O recurso, seja lá qual for. No momento que eu tenho recurso, eu tenho que usar a disciplina, a força, a ideia de João, e fazer com que isso produza. No momento que eu não tenho, é preciso que eu busque o afeto, o amor, o acolhimento, para poder me fazer renascer. Bonita a ideia assim, né? Porque a gente está falando das polaridades diferentes que existem e de como elas podem interferir na nossa vida do dia a dia. Porque a gente normalmente pega essas questões que são míticas e acha que não tem a ver com a gente. Né? A gente conta as histórias, e é sempre interessante, eu brinco muito com isso, sim. As histórias que mexem com o que nós somos são repetidas por milênios afora. Então a gente conhece fábulas, conhece histórias que vêm de milênios afora. As outras simplesmente desaparecem, né? Elas somem. Se você pensar com qualquer coisa, né? Se pensar até em obras atuais, filmes ou livros, etc., alguns simplesmente fazem sucesso e daqui a pouco ninguém ouviu mais falar deles. E outros permanecem, ficam, né? Tem aqueles filmes que a gente vê reprise 500 vezes na televisão e depois vai procurar de novo para baixar e para poder ter para rever de vez em quando, né? É justamente isso, porque falam dentro de nós. As histórias da Bíblia não existem lá à toa. Elas fizeram eco em populações por muito tempo. Elas foram recontadas e recontadas e recontadas muito antes da imprensa capturá-las em papel, capturá-las em escrito. Elas já eram recontadas, porque elas falam de coisas nossas. A gente precisa estar atento para isso, porque senão a gente perde o ensinamento que vem nessas questões míticas, né? Aqui eu falei. Vou pegar minha cola aqui. De João Batista como precursor, Assim, uma coisa que já era muito engraçado, que a gente encontra muito, né, no Evangelho, a própria ideia da reencarnação. Os judeus já tinham isso, né? E não só da reencarnação, como da própria mediunidade. Se a gente pega a história de Moisés já proíbe o contato com os mortos. Ora, se eu preciso proibir alguma coisa, é porque ela acontece, né? Senão não preciso proibir. Então, a própria ideia de mediunidade já era presente nos judeus. Da mesma forma, quando o pessoal vai perguntar para João Batista, você é Elias? De que eles estão falando? Eles achavam que era o próprio? Não. Até porque estava dito que Elias tinha subido aos céus. Então, eles sabiam que Elias não estava mais na terra. Eles conheciam João Batista. João Batista eles tinham visto nascer. Como é que é essa pergunta? Você é Elias? Né? A ideia de reencarnação já é presente muito antes da gente. A gente, com o tempo, foi abrindo mão dela. Né? Isso é muito engraçado quando a gente pensa, porque ela é tremendamente revolucionária. Em que sentido? A gente sempre acha que vai organizar as coisas de uma forma de alguém manda e alguém obedece. Isso é resultado da gente ter vindo de animais gregários. A nossa maquininha biológica foi desenvolvida em animais gregários, né? Ou seja, nossos primos biológicos, que são os macacos, vivem em grupos que têm um chefe. Então a gente procura chefe em qualquer coisa, né? A gente entra no centro espírita e pergunta, quem é o presidente da casa, hein? Né? Não precisa saber, precisa só trabalhar, né? Mas a gente pergunta quem é o presidente da casa. Pois bem, então voltando, a gente tem esse pensamento que tende para a questão do poder sempre. Enquanto que, na verdade, a gente veio para aprender o oposto.
Tanto é que nós nascemos muito fraquinhos, nós não conseguimos nos sustentar sozinhos, etc. Então a gente nasce muito fraquinho. Além disso, quando a gente se dá conta de que a gente vai voltar ao mesmo planeta, as próprias questões hierárquicas começam a se desmontar, não é? Eu preciso cuidar do planeta porque eu estarei de volta. Eu sempre brinco com isso, né? Então, se eu for muito egoísta, eu vou querer um planeta bom para poder voltar, não é? O meu planeta tem que ficar direitinho, não vamos bagunçar o planeta, não. E aí a gente constrói o altruísmo a partir do egoísmo. Que coisa interessante. A gente vai lembrar daquela passagem de Kardec que vai falar assim: na verdade, as paixões são como cavalos bravios. Se deixadas correr soltos, são destrutivas, mas se colocadas a serviço da evolução, elas decuplicam a evolução humana. Não é isso que ele diz? Do que ele está falando, né? Se eu me dou conta de que nós somos seres reencarnáveis, a gente começa a cuidar das coisas. Eu não quero que a sociedade esteja desestruturada, porque eu não sei onde é que eu vou reencarnar. Eu não quero que a ecologia esteja desestruturada, porque eu não sei onde eu vou reencarnar. Então eu quero que as coisas comecem a ter uma ordem, porque ainda que a minha preocupação seja só egoística. Então olha só como a gente consegue transformar até o que é pior de tudo, né? O egoísmo é a base de todos os males, em algo bom, desde que a gente tenha consciência. Não é à toa que a humanidade foi desconstruindo essa ideia, não é? Não, esquece que vocês são reencarnáveis, vai todo mundo para o céu ou para o inferno. O que ia ser uma lotação danada, né? Eu sempre brinco com isso, né? Mas se fosse de uma decisão na base de eu chegar lá e dizer agora você vai para a direita ou para a esquerda, né? Não tem ninguém encarnado que vai dizer não, eu vou para o céu, eu sou um anjo, né? Você nunca teve um pensamento ruim, nunca pegou nada, não tem jeito, né? Se é para dividir desse jeito, o jeito é eu vou para o inferno. Então o inferno ia estar assim, né? Lotado e o céu vazio. Não é desse jeito. Todos nós temos ciência que não é desse jeito. A gente fala de esperar encontrar as pessoas que desencarnaram antes de nós. Mesmo quem diz que não acredita em reencarnação, só poderia ser assim se eu tivesse alternativas subsequentes para ir melhorando. O que é ótimo, porque a gente fica de novo lançado no tempo, né? É lógico que tem espírita que gosta de errar à vista e pagar a prestação, né? Na próxima encarnação eu vou resolver isso, na próxima encarnação eu faço não sei o quê, na próxima... O pessoal gosta de errar à vista, né? E resolver a prestação. Era para ser o contrário, porque, né, quando eu me dou conta de um erro meu, é porque já está na hora de mexer nele, né? Porque tem um monte de erros que com certeza eu nem me dou conta. Eu não consigo sequer percebê-los como erros. Eu vou ver mais tarde, em algum momento, vira e mexe, a gente dá de cara com essas questões, né? Com essas questões novas que o pessoal vem discutindo tanto, vira e mexe, você se descobre, caramba, mas como eu sou misógino, eu nunca tinha pensado que eu era misógino, descobri que sou, então começa a mudar, né? Puxa, como eu sou... E a gente vai se descobrindo várias vezes de um jeito que a gente nem queria ser, mas a gente se descobre. É o momento da mudança. Por quê? O tempo vem cobrando a sua vez. E essa oscilação se dá desse jeito. Eu tomo consciência das coisas, me preparo para agir, ajo mediante disciplina. Olha lá, a gente repetindo o ciclo do ano. Há um momento de recolhimento, onde eu me reconheço errado, não é? A partir desse momento, chega um ponto que o sol estabiliza e eu preciso começar a mobilizar os meus recursos para melhorar. Vou fechar. E eu vou mobilizar isso usando a disciplina, será a força, é a polaridade de João, né? É aquele momento que eu vou dizer, não, tem que ser assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou me obrigar a fazer tal coisa, e aí eu consigo melhorar, e aí chega o momento de Jesus, onde aquilo já passa a fazer parte de mim, e eu sou capaz de acolher o outro, inclusive de multiplicar essa virtude. Então é importante que a gente se dê conta dessa polaridade e a utilize, né? Ela existe o tempo todo no planeta. Ela existe o tempo todo nas próprias histórias que a gente conta. Então, por que a gente vai achar que não existe para que nós possamos nos aproveitar dela? Jesus criou esse planeta como uma escola para as nossas necessidades. E a gente tem que aproveitar ele o máximo possível. Que ele nos ajude.